Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, eu faço parte do CPES e hoje nós vamos falar sobre como manejar os extratos ao longo do ano. Como aqui nessa área nós temos aqui ó, manga, que é médio, médio-alto, a jabuticaba, que é baixo-médio, muitas árvores do futuro, como gonçalo, jatobá, cabreúva, imburana, o nosso emergente inicial, que aqui é o eucalipto, né? Esse aqui é o Urograndes. Nós temos a banana prata, que é médio, e isso é um sistema estratificado. Então o eucalipto nós já não estamos podando ele muito alto, porque a floresta tem que subir junto com ele. Então no máximo 3,5 metros, 4 metros, no máximo. Porque senão, se você deixar ele com 6, 7 metros, quando ele cresce, ele vai ficar no ano seguinte com 10, 12 metros, e as árvores vão ficar muito baixo. Então hoje nós vamos mostrar ao longo do ano como manejar e o que significa isso, 20%, 40%, 60%, 80%, que é essa porcentagem que Ernest desvendou assim da natureza, né, como as florestas funcionam. A gente vai ver isso ao longo do ano. Então nós vamos mostrar aqui no quadro, ao longo do ano, como que varia essa porcentagem de sombra nos estratos e como que a gente faz o manejo, né? Porque Ernest diz que mais importante que aquela porcentagem estática, 20% nos emergentes, 40%, 60%, é a dinâmica que nós damos para essa sombra. Então a gente vai ver que é super dinâmico. Esse manejo dos estratos ao longo do ano é muito dinâmico. Então vamos imaginar que a gente plantou no início em alta densidade, todos os estratos, os emergentes em alta densidade, os altos, os médios, os baixos, a placenta 1, a placenta 2, e aquilo foi crescendo. E nós fomos podando, raleando, colhendo a placenta 1 que tinha comestível, colhendo a placenta 2, e aí vem as árvores, secundária 1 de todos os estratos, secundárias 2, as climáxicas crescendo devagar, e aquelas madeiras que crescem rápido, crescendo rápido, como eucalipto, mutamba, leucena, e por aí vai, né? E aí a gente chega na fase adulta. Então eu representei aqui os andares com uma cor de papel. Cada papel desse não é uma árvore, mas a porcentagem de sombra. Então esse pedaço do quadro aqui representa 100% da área, né? 100%. Então se nós temos na fase adulta da nossa agrofloresta, na fase adulta nós temos 20% de emergentes, eu coloquei 2 papéis. Não necessariamente cada copa aqui ó, é uma árvore. Eu posso ter 5 árvores representando aqui 20% de sombra. Então 10% aqui, mais 10%, 20%. Cada papelzinho aqui, cada quadrado representa 10% de sombra. Aí eu tenho os altos com 40% de sombra, eu tenho os médios com 60% de sombra e tenho os baixos com 80 a 90. Então aqui eu representei com 80, são 8 pedacinhos, cada um representando 10%. E aí a gente olha, no nosso livro lá, Agricultura Sintrópica, segundo Ernest Goethe, que é esse aqui, tem uma série de figuras e as explicações. Então nós tiramos esses dados do livro aqui. Vamos pegar um exemplo que é o cacau como extrato baixo. Mas poderia ser o café como extrato baixo, poderia ser jabuticaba como baixo, médio, poderia ser qualquer árvore, ou um abacate do alto. Mas vamos pegar aqui o que tem no livro, que é o cacau. Então como que acontece o manejo ao longo do ano? Então nós temos aqui em junho, que é um pouco antes da colheita, nós temos 20% de sombra nos emergentes, 50 a 55% de sombra nos altos, 80 a 85% de sombra nos médios e mais de 90% de sombra nos baixos. Então nos baixos aqui, ó, a gente poderia até colocar mais um papelzinho aqui para representar 90. Então isso aqui seria em junho. Aí se faz a colheita do cacau e em seguida se faz a poda, uma poda drástica. E aí nós deixamos quanto? 3 a 5% dos emergentes. Então 3 a 5% dos emergentes, a gente faz a poda drástica e deixa apenas o esqueleto. Então seria isso aqui de sombra, ó, nos emergentes, né? 3 a 5%. E nos altos, 3 a 5%. Então a gente podou, né? Podamos, deixamos o esqueleto.
O esqueleto você ainda deixa os galhos, pode retrair bem, ou às vezes deixa só o toco da árvore mesmo, se é uma árvore muito boa de poda. Então, 3 a 5% também nos altos, então seria isso aqui, ó, 3 a 5% nos altos. E os médios, era 80 a 85%, que aqui seria então, nesse momento de colheita, né, teria que ter pôr mais papel aqui, nós dizemos que era 60%, então isso aqui seria antes da colheita, né, caberia até mais aqui. Aqui já seria 80%. E quando a gente fez a poda, colheu o cacau, fez a poda, eu vou deixar com 3 a 5%. Então se faz a poda e vai ficar com 3 a 5% também. Então vocês veem que reduz bem, ó. 3 a 5%, ficou isso aqui de sombra, ó. Quase nada de sombra. E nos baixos? Nos baixos, 70% após poda. Então aqui está com 95%, né? Então vai ser isso aqui. 70%. Então, no caso é o cacau, também é podado. Ramo chupão, mal formados, doentes, né? No café também existem muitas maneiras de se podar o café, reduzir os galhos que já produziram, né? Então, se fosse o café no nosso extrato baixo, deixaria aí, também faria um manejo depois da colheita, né? Dos galhos doentes, ou então um manejo de reduzir o tamanho dos galhos laterais que já produziram muito naquele ano. Então aqui tem 70% de sombra nos baixos. Isso logo após a colheita. Reduziu um pouco o extrato baixo. Aí, 2 meses depois, o que acontece? No começo, o crescimento é lento, né? Então, a gente vê aqui a curva no crescimento assim, como começou a rebrotar, aí a gente tem uma labareda. No começo é lento e depois ele vai, e aí tem um crescimento muito grande em pouco tempo, né? Então no começo é lento o crescimento. Então 2 meses depois, 2 a 6%, continua quase igual, 7 a 10%, então já vamos dizer assim, vamos colocar aqui 10%, ó, já começou a rebrotar os altos, né? 2 meses depois, já tem 10% de sombra aqui. Aí 2 meses depois da poda drástica, os médios, 8 a 12%, então já cresceu mais os médios, ó, 8 a 12% de sombra. E os baixos, 2 meses depois, 85 a 90% de sombra. Então 85 a 90% de sombra, a gente ajeita melhor aqui. Então aqui, ó, tem 90% de sombra nos baixos, 2 meses depois. Passado, lembra que nós podamos no final de junho, né? Aí 2 meses depois já tem essa sombra. 7 meses depois, o que acontece? 7 meses depois, a gente já tem de 20 a 25% de sombra nos emergentes. Então já começou a crescer de novo. 30 a 40% de sombra nos altos. Então vamos pôr aqui 40%. 60% de sombra nos médios. 95% de sombra no extrato baixo. Então já aumentou um pouco também. 95% de sombra no extrato baixo. 7 meses depois. Aí quando chega em março, é 9 a 10 meses depois da poda drástica. Então nós temos 20 a 25% dos emergentes, 40 a 45% dos altos, dos médios, 70 a 80% dos médios, né? 70 a 80%, e os baixos aí estão topado, fechado, 95% de sombra. Aí quando chega 12 meses, a gente volta para cá. Então aí 20% dos emergentes, 50 a 55%, então já cresceu mais aí, ó, os altos 50 a 55%, né? Então tá aqui 50 a 50%. Então não é 40 ao longo do ano inteiro. Isso aqui, ó, não é fixo. 20, 40, 60, 80 ao longo do ano inteiro. Não, tem uma dinâmica muito forte de poda, de respiração, né, de expiração e inspiração, expansão e contração, expansão e contração. E isso é o efeito da poda. 80 a 85% nos médios, então aí aqui está com 70, né? Então mais, ó,
80% nos médios e os baixos aí com 90%, 95%. E aí a gente faz a colheita e de novo volta esse ciclo de podas. Então, é fundamental manejar, mas isso nós demos exemplo para o cacau. Como seria agora, no nosso caso, aqui no Cerrado, por exemplo, o café? Se a gente tem o café como um carro-chefe, né? Vai variar a época de poda, mas o princípio do manejo é o mesmo. Então, quando chegar assim em março, a gente faz a poda drástica, porque o Cerrado tem uma estação seca muito severa, tudo seca, então a gente precisa ter água no solo. Como que a gente faz para ter água? A gente faz a poda drástica em março, ao invés de ser no final de junho lá na Bahia no cacau, não. Para nós aqui é em março. A poda drástica, e aí fica com 3% os emergentes, aí com 3 a 5% os altos, com 3 a 5% os médios, e depois da colheita do café, que pode ser em março, abril, até maio, a gente faz a poda de limpeza. E tudo vai crescer de novo. Só que no nosso caso, quando chegar em novembro, talvez dezembro, a gente vai fazer uma redução dos galhos, né? De 30% a 50%, porque vai estar muito vigorosa a agrofloresta. Talvez no meio de novembro seria bom essa redução. E aí, em março do ano seguinte, a gente faz a poda drástica de novo, deixando com 3 a 5% todos os andares. E no caso do nosso carro-chefe, não ser o extrato baixo, né? Por exemplo, não é o cacau, não é o café. Vamos dizer que o nosso carro-chefe seja um emergente ou um extrato alto. Por exemplo, vamos pegar o nosso pecan. Se a gente planta nosso pecan em monocultura, é 9x9, 12x12 o espaçamento. E quando o pomar de nosso pecan fica adulto, as árvores acabam se tocando. Então é como se fosse um plantio de monocultura de nosso pecan, ou um plantio de monocultura de eucalipto, ou seja, a gente tem as copas se tocando aqui em cima, e aí não passa a luz na época que seria principal para as árvores crescerem, né? No verão, ela está verdejante muito forte, e aí não tem luz para baixo. Então uma estratégia é a gente aumentar um pouco o extrato da nosso pecan, retirando do extrato inferior. Então eu posso aumentar aqui, eu não planto então 40% aqui nos altos de sombra, mas eu transfiro para o emergente. Eu posso até experimentar, transferir metade dos altos. Ou seja, vai passar a mesma quantidade de luz para os médios e para os baixos. Mas é importante, se eu fizer isso, eu não posso eleger muitos carros-chefes, né? Porque senão a gente não vai ter muito biomassa para reciclar. Você até pode transformar todos os extratos, ter vários carros-chefes. Então vamos dizer, eu tenho um pouco de cacau ou café no extrato baixo, aí eu tenho citros como médio, eu tenho açaí como alto, abacate, e depois posso ter castanha como emergente. Isso a gente pode fazer se nós começamos numa terra muito fértil. Porque a professora Christine Jones diz que a via líquida do carbono, ela fixa até 2/3 do carbono que é fixado no solo. O que é a via líquida? A via líquida é quando as plantas fazem fotossíntese, elas produzem o açúcar devido à fotossíntese, e esse açúcar desce para a raiz e alimenta a microvida no solo. Então, os fungos, a grande rede fúngica no solo cresce graças à via líquida, que é esse carbono que a planta libera como exudato para a microvida. Um fungo, por exemplo, quando a hifa é nova, a relação carbono-nitrogênio é 5 carbonos para 1 nitrogênio. Quando já o fungo, a parte velha do fungo, chega a 300 para 1, 300 carbono para 1 nitrogênio. Então, se a gente começa numa terra boa, podemos ter mais de um carro-chefe. Mas o que nós temos que atentar? Se a gente vai conseguir produzir biomassa para cobrir o solo. Porque é fundamental sempre ter o solo coberto. Então isso vai da nossa experiência, da nossa prática. Eu posso fazer a mesma coisa então, por exemplo, se o meu extrato alto é o meu carro-chefe, por exemplo, abacate, eu posso aumentar um pouco tirando do extrato inferior, né? Aqui o abacate. Mas eu não posso colocar mais aqui, porque senão vai ter muita sombra para o extrato baixo. E esses extratos, se o meu carro-chefe é o alto, então os emergentes, os médios, os baixos, eles são plantas que vão ser podadas
aqui no caso, que vão sombrear o abacate, e a gente sempre atentar para isso, se o solo está sendo coberto e se essas plantas dos estratos inferiores estão saudáveis. Então o que a gente tem que atentar, que essa porcentagem que Ernest mostra, é a forte tendência de ser uma pirâmide. Menos sombra aqui e a sombra vai aumentando até chegar no extrato baixo. E ainda tem aqui os estratos rasteiros, que pode ser até 15%, formado aqui de 15% de estratos rasteiros. Então é isso, a gente tem que atentar para que essas porcentagens de sombra, elas não sejam estáticas, mas elas são muito dinâmicas, porque são manejadas 2 vezes por ano. Uma na poda drástica, que a gente deixa com 3 a 5%, dependendo da região que nós estamos, né? Se é cacau no Bahia, na Bahia é uma época, se eu estou no Cerrado é outra época, poda drástica, se eu estou na Amazônia. E a outra poda, aqui para nós, seria em novembro, dezembro, diminuir um pouco, 30% a 50% dos galhos, dos estratos médio e alto, para no momento da colheita eu chegar, vamos dizer aqui, nessas porcentagens. Então, mais importante que a sombra é essa dinâmica. Mas tudo isso, pessoal, que nós falamos aqui, você não leve isso a ferro e fogo, porque a natureza é muito flexível, é uma coisa orgânica. Às vezes a gente pode não ter um extrato completamente e aquilo produz. Você viu o exemplo que Ernest fez na fazenda da Toca? Era filas de árvore em sistema silvopastoril, filas de árvore com eucalipto e capim. Aquilo já foi um conforto térmico para o gado, já produziu mais biomassa. Então, a gente pode não ter um extrato, a gente tem emergentes altos e não tem extrato médio. A plantação de cacau de Ernest na Bahia, por exemplo, não tem tanto extrato médio. Tem o cacau, tem muito extrato alto e emergentes. E ele recicla 120 toneladas de matéria verde por ano por hectare. Então, o norte é esse. E a gente busca seguir esse norte. Mas a gente tem um ditado que o ótimo é inimigo do bom. Então vamos tentar fazer o bom buscando alcançar o ótimo. Então não fica tão amarrado assim, ficar buscando um extrato e aí você deixa de plantar. Planta com o que você tem, mesmo que falte um extrato, mesmo que falte 2, que falte uma espécie, planta com aquilo que você tem. Isso já vai ser um passo enorme em direção a fazer a vida prosperar.